meditar na Palavra de Deus. Vamos ver hoje a declaração de Jesus é o bom pastor. Temos acompanhado no livro de João 7 afirmações do Eu sou de Jesus. E nós já vimos que ele declara ser o pão da vida, aquele que alimenta verdadeiramente as pessoas. Jesus é a luz do mundo, aquele que guia e ilumina. Jesus é a porta das ovelhas. Hoje vamos ver que Jesus é o bom pastor. E ele declara também no livro de João ser a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Glória a Deus por Jesus ser tudo em nós. Você que tem Bíblia, quiser acompanhar no livro de João, capítulo 10, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos dividir esse breve versículo em duas partes. Primeira parte, na qual Jesus declara: Eu sou o bom pastor. No Antigo Testamento, Deus é retratado como o pastor de Israel. Podemos ver isso no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, também no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 11. Deus é o pastor, é aquele que cuida, que guarda o seu povo, o povo de Israel. E no Novo Testamento, Jesus é o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, do seu rebanho. Vamos ver nesse momento algumas características de Jesus e de um pastor de ovelhas. Primeira característica que eu gostaria de destacar: o verdadeiro pastor, aquele que cuida das ovelhas, ele serve. O verdadeiro pastor serve. Ele serve alimento de qualidade para as suas ovelhas, um alimento nutritivo na qual as ovelhas vão ficar saciadas. O pastor ele serve água para as suas ovelhas, para elas não morrerem de sede. O pastor ele serve e dedica o seu tempo para as suas ovelhas. Então tem uma dedicação de tempo, tem um serviço, um trabalho. Jesus veio ao mundo para servir e não para ser servido. Ele serviu, ele saiu da sua glória, do seu alto e sublime trono nos céus, ele que é Deus, e se fez carne, viveu entre nós, sentiu fome, sentiu sede, chorou. Ele viveu como um ser humano, então ele saiu da sua glória para esse mundo terreno para servir aos seus discípulos, para servir a população e a sociedade na qual ele vivia na época e para nos ensinar. A primeira lição que eu gostaria de destacar: siga o exemplo de Jesus Cristo. Sirva a todos. Seja um servo. Não seja aquele que queira ser servido, mas sim aquele que ajuda ao próximo, aquele que se coloca à disposição, aquele que está pronto para ajudar e fazer o bem e servir a todos. Então, o verdadeiro pastor, e Jesus Cristo é o bom pastor, ele serve. Segunda característica que eu gostaria de destacar de um pastor é que ele cuida. O verdadeiro cuidado com as ovelhas gera o direito de propriedade. No Antigo Testamento, na Bíblia, aquele que cuidava, muitas vezes para o seu patrão, muitas vezes para a sua família, mas gerava a propriedade daquela ovelha. Jesus cuida de nós e somos ovelhas do seu pastoreio. Do seu pastoreio. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Devemos ser essa propriedade exclusiva, única de Jesus. Ele tem que ser o nosso verdadeiro pastor e nós devemos ser boas e verdadeiras
ovelhas para com Jesus Cristo. Os que não têm direito sobre a ovelha fogem quando vem o perigo. Na sequência do versículo que nós lemos, João capítulo 10, 11, no versículo 12 diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então aquele que não tem propriedade sobre o animal, sobre o rebanho, sobre uma pessoa, não se sente parte daquilo que está cuidando, ele foge na primeira dificuldade, no primeiro lobo que vem chegando, ele abandona as ovelhas e não fica cuidando ali, na qual o verdadeiro pastor faz. Esse cuidado do pastor se dá que logo de manhã ele examina as suas ovelhas e já sabe distinguir cada uma se está bem ou se está ruim, passando mal, com algum problema. Logo de manhã, o pastor de ovelhas tem um rebanho e ele olha e identifica se ela está bem ou precisando de algo, individualmente. As ovelhas precisam de cuidado, de tosquia, para a sua lã não crescer demais e talvez atrapalhar a sua vida. Então precisa ser tosquiada, de retirada de carrapichos, muitas vezes. Às vezes ela cai em algum buraco, então ela precisa que o pastor venha ali e levante ela, cuide dela, para também não cair em nenhum abismo, não cair em nenhuma presa e também não se dispersar do rebanho. Uma ovelha sem pastor, ela se dispersa do rebanho, vai embora, se perde e não sabe voltar sozinha. Ela precisa do bom pastor que é Jesus Cristo, aquele que cuida verdadeiramente, que sabe identificar individualmente se está bem ou se está ruim cada ovelha, aquele que não deixa ficar num abismo ou num buraco e nem se dispersar do rebanho. Então seja cuidado por Jesus. É a segunda lição que eu gostaria de compartilhar. Seja cuidado pelo verdadeiro bom pastor, que é Jesus Cristo. Terceira característica de Jesus e do bom pastor é a proteção e segurança. O verdadeiro pastor, ele protege e as suas ovelhas se sentem seguras. Protege do quê? Dos ladrões. Quem tem um rebanho grande ou qualquer rebanho estava sujeito a vir algum ladrão e levar uma, duas, parte das ovelhas, ou até o rebanho inteiro. Então, Jesus Cristo nos protege dos ladrões e de outros animais perigosos, como o lobo, como outros animais que poderiam fazer as ovelhas de suas presas. Então, o pastor protege do mal, protege do ladrão, protege de algum animal selvagem e feroz. As ovelhas, em geral, são animais frágeis e precisam de proteção do pastor. Literalmente, o pastor muitas vezes lutava com predadores em favor de sua ovelha. Podemos ver isso no exemplo de Davi, que lutou com o urso, lutou com o leão para proteger as ovelhas que estavam debaixo do seu cuidado. E também Jesus faz isso com cada um de nós, que somos suas ovelhas. Nos protege do ladrão, do inimigo, do diabo, de presas e luta pela sua vida, pela minha vida. Jesus Cristo luta por nós. Em momentos difíceis e de adversidades, Jesus nos dá essa segurança que precisamos e por conta própria, pelos nossos esforços, não alcançamos. Então Jesus Cristo nos dá essa força, essa segurança, essa proteção em meio aos problemas, às dificuldades, tudo aquilo que pode vir nos assolar nesse mundo,
na qual estamos sujeitos. Então eu gostaria que você gravasse na sua memória e na sua vida essa terceira lição. Seja protegido, seja guardado por Jesus Cristo. Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra do mal. Quarta característica do bom pastor de Jesus Cristo: intimidade. O verdadeiro pastor, ele tem intimidade com as suas ovelhas. O pastor, ele tem comunhão, relacionamento com as suas ovelhas. Ele conhece cada uma delas e elas também conhecem a sua voz, conhecem o seu pastor. Cada uma de suas ovelhas tem confiança, porque ele já tem uma ligação, um contato diário entre o pastor e o rebanho. Sabe a necessidade individual de cada ovelha. Jesus Cristo sabe essa necessidade individual, sua, minha e de cada um de nós. O verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas pelo caminhar. Se a ovelha está caminhando de forma diferente, mancando, mais devagar, ficando para trás do rebanho, ou muito apressada, o pastor sabe identificar que aquele não é um costume dela e alguma coisa está acontecendo. Ou ela está doente, ou ela está com as patas quebradas, ou ela está assustada. Então, o verdadeiro pastor tem intimidade, conhecimento e relacionamento das suas ovelhas. E cada ovelha também reconhece a voz do seu verdadeiro pastor, sabendo discernir, distinguir, diferenciar as vozes que ouve. São muitas vozes que as ovelhas ouvem, que nós ouvimos nesse mundo. Pode ser a voz de outra pessoa, a voz de uma outra pessoa querendo se passar por pastor, de um ladrão, do mundo, do inimigo. Então, essa verdadeira ovelha, ela distingue a voz. Não, essa voz não é do meu pastor. Não vou seguir. E obedece e segue tão somente a voz do seu pastor. E o nosso verdadeiro e bom pastor é Jesus Cristo. Então, ouça a voz dele, saiba discernir quando é Jesus falando com a sua vida, contigo, e obedeça e siga essa voz. Não faça diferente, não ache que da sua maneira vai ser melhor e vai trazer um resultado maior. Não. Jesus Cristo, ele sabe do melhor para cada um de nós. O pastor, ele sabe do melhor para cada uma de suas ovelhas. Nós podemos ver isso nesse mesmo capítulo 10 que nós lemos, no versículo 27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus dizendo: eu as conheço e elas me seguem. Se somos verdadeiramente ovelhas de Jesus Cristo, ouvimos a voz dele, seguimos a ele. Faça isso. Ouça a voz de Jesus e siga o bom pastor. Quarta lição que eu gostaria de deixar: tenha comunhão, relacionamento e intimidade com Jesus. Intimidade a gente ganha diariamente, através da leitura da Bíblia, através de oração, através de perguntar a Jesus o que você deve fazer, andar nele, andar com ele, viver uma vida voltada para ele, e ele vai direcionar todas as áreas de sua vida: emocional, sentimental, espiritual, saúde, trabalho, financeiro, tudo que você possa imaginar. Jesus vai te guiar. Basta você ter intimidade com ele e saber ouvir a sua voz e seguir a Jesus Cristo. Segunda parte do versículo 11 do capítulo 10 de João diz assim: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vimos a primeira parte, Jesus é o bom pastor. E agora a segunda parte, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
E eu gostaria de destacar aqui a quinta característica do verdadeiro e bom pastor. Ele dá a sua vida, ele se entrega, ele se dedica a ponto de dar a própria vida pela sua ovelha. E foi literalmente isso que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário, quando ele morreu em favor dos nossos pecados. Nós que éramos para estar sendo crucificados, porque somos pecadores. E Jesus, como Deus, Jesus é santo, não tinha pecado nenhum, veio à terra, se fez homem, viveu entre nós e morreu uma morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo hoje. Ele está vivo para nos dar vida. Então, Jesus Cristo verdadeiramente é o bom pastor, aquele que se entrega e se entregou por cada um de nós, que somos ovelhas do seu pastoreio. Então, nada e nem ninguém pode nos separar e pode separar a ovelha do verdadeiro pastor. No versículo 28, do capítulo 10, diz que além de dar a vida pela ovelha, o maior pastor, que é Jesus, também dá a vida eterna. Diz assim, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Elas, as ovelhas, que somos nós. Então, eu, Jesus Cristo, lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém, nada nem ninguém poderá arrancar, tirar as ovelhas de Jesus da sua mão. Então, se você está em Cristo, nova criatura você é. Se você está em Cristo, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. E se você está em Cristo, você é ovelha e ele já morreu e deu a vida dele por você. E ninguém mais, nenhuma acusação, nenhum mal, nenhuma pessoa, nenhuma situação pode nos arrancar e querer nos separar de Jesus Cristo. Não aceite nenhuma seta maligna na sua mente, dizendo o que você fez não tem perdão, o que você fez você vai perecer, você vai para o inferno, você não vai ter alcançar a vida eterna. Isso são setas malignas para querer nos afastar da presença de Deus, do nosso pastor, e nos afastar também do rebanho, da comunhão com as ovelhas. Ovelha é um animal que não vive sozinha. Ela vive em rebanho. Sozinha ela não sobrevive por muito tempo. Então nós, como ovelhas de Jesus, devemos viver unidos, em rebanho, na congregação dos santos. Para nós encerrarmos, saiba que Jesus Cristo é o bom pastor, que nos serve, que cuida de nós, que nos protege e que tem intimidade com cada uma de suas ovelhas, com cada um de nós. Ele quer ser íntimo, ele é íntimo. Seja íntimo de Jesus, do seu pastor. E além de ter dado a vida por nós, como um bom pastor faz, e assim, além disso, de ele ter dado a vida por nós, nós alcançamos, por esse motivo, a vida eterna, que é o presente de Deus para nós, a salvação. Através de Jesus Cristo, nós alcançamos a vida eterna. Então se alegre nisso, saiba que você tem o maior mestre, o maior pastor que cuida de você em todos os momentos, que te protege, que tira as enfermidades, muitas vezes, que precisa, tira os carrapichos, que tosa, né, que faz a tosquia que precisa ser feita, e tem intimidade com você. Então deixa Jesus ser o seu pastor e faça parte desse rebanho maravilhoso que é o reino de Deus, as ovelhas de Jesus Cristo.
Amém? Vamos estar orando nesse momento e agradecer a Deus por tudo que Ele é em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Sua palavra, pelas Suas declarações de quem Tu és em nossas vidas. Tu és tudo em nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nós Te conhecermos e termos acesso a um culto, a uma palavra, a leitura bíblica. Muito obrigado, Senhor, por nós termos esse acesso a Ti, Pai. Muitas pessoas carecem e necessitam de Te conhecer, Pai. Revela-te a elas, use as nossas vidas como boas ovelhas para nós servirmos a essas pessoas também, através do Teu amor, da Sua misericórdia, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.